Está começando na TV UCPEL Filosofia e Sociedade, um programa do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas, coordenado pela professora Ângela Caruso, produzido e apresentado por mim, Igor Borges. Esse programa tem por finalidade discutir, pensar, refletir e debater os problemas e desafios do homem na atual sociedade. No programa de hoje estarei conversando com a Manuela, Manuela que trabalha na capelania, né? Isso. Estaremos conversando a respeito dos projetos da capelania. E gostaria que tu falasse um pouquinho de ti primeiro, Manuela. O que está fazendo, está estudando? Então, primeiro saudar todos que estão nos vendo pela TV UCPEL. Eu sou a Manuela, trabalho na capelania e estudo Ciências Sociais na Universidade Federal. E um pouco isso também me ajuda a pensar esse trabalho ali junto à capelania da Universidade Católica, que tem algumas linhas de atuação, tem alguns projetos, tem algumas coisas pensadas, para estar atuando dentro e fora da universidade. No que se baseia o trabalho da capelania? Então, a capelania ela teve uma remodulação, uma reorganização no final do ano passado, no final do ano de 2012. E nós, então, em 2013, com uma nova equipe, começamos a pensar algumas atividades e algumas coisas a partir de algumas linhas de atuação, do que a gente chamou de linhas de atuação da capelania. Pensando que a gente trabalha com um público acadêmico de funcionários, de alunos, de professores, e que temos, enfim, pessoas que que professam uma fé cristã católica e outras não, ou nenhuma, ou tem alguma outra convicção, e que a partir disso era necessário fazer um diálogo e uma abertura desse setor, para ir ao encontro e também ser um espaço de acolhida dessas pessoas, de todo esse público. Então a gente pensou linhas de atuação, primeiramente tendo em vista, temos um público que é católico, jovem, adulto, enfim, que é católico. Com esse público, o que a gente pode pensar, o que a gente pode conversar, E a partir daí estabelecer esse diálogo com um público que tem essa fé. Depois, entendendo que esse é um público também restrito dentro da universidade, que embora ela seja uma universidade católica, ela não se resume a um público católico, nós pensamos então que é necessário fazer um diálogo entre fé e razão, entre, enfim, fé e ciência, a partir dessa realidade, Estamos num contexto e num mundo contemporâneo, e aí a partir disso, como é que a gente discute essas questões da fé? E não só da fé, mas da vida como um todo. Então, a partir disso, a gente percebeu a necessidade de pensar uma linha de atuação que fizesse esse diálogo, com o público acadêmico em geral. E a partir disso, pensar, através também um pouco da cultura e do próprio cotidiano, como pensar esse diálogo, essa aproximação com o público universitário e especialmente os jovens, que daí é a área que eu posso falar melhor, que eu já trabalhava com isso um pouquinho antes de entrar no setor da capelania, um pouco da experiência assim, da simples e experiência que eu tenho. E por fim, daí a gente também tem uma outra linha de atuação que envolve os projetos sociais da capelania. Então, trabalhamos com uma assistente social responsável por esses projetos, junto com esse setor, porque a gente entende que é necessário que a gente assuma ações concretas, e que a gente possa, então, ter uma ação humanizada e que realmente promova a vida, que realmente se possa exercer a cidadania, e aí a partir disso que a capelania também tem alguns projetos sociais. E reforçando sempre que ela quer ser um espaço que um lugar de acolhida, de todo o público, tanto da universidade como aqueles que às vezes vêm para uma atividade na católica, eu tenho que fazer um tempo, estou esperando, aí eu posso ficar no jardim, mas eu posso dar uma passada ali na capelania, tomar um chazinho, ficar por ali, descansando um pouquinho por ali. Então também quer ser esse espaço assim, onde as pessoas possam se sentir bem, e ao mesmo tempo a gente entende que a gente precisa ir ao encontro das pessoas também para que elas conheçam esse espaço e saibam que existe a capelania. Pois é, nesse caso não é, como se diria, às vezes as pessoas ficam com um certo receio, algumas pessoas têm alguns pontos de vista e dizem, não, capelania não vou chegar, de repente vão querer me catequizar. Sim. Mas não, é um espaço bem legal lá, eu frequento seguidamente lá a capelania, sempre tem um papo interessante, sempre tem algum projeto que vocês estão em atividade, vocês estão propondo, a gente está sempre conversando alguma coisa a respeito, e eu acho bem interessante esse trabalho que vocês fazem lá. E deixar isso claro para o pessoal que quer conhecer, que quer visitar.
Acho que a proposta do setor da capelania, né, e tendo em vista isso, que é justamente seria abrir esse diálogo, né, e dizer, bem, aqui é um espaço onde a gente pode conversar sobre tudo, inclusive sobre religião, mas não necessariamente só sobre isso, né. Exatamente. Então, acho que é um espaço, e a gente brinca, né, então onde o pessoal daqui a pouco tá por ali, quer aquecer uma água pro chimarrão, não, vamos ali na capelania, já chega, já conversa um pouquinho, e tá, então acho que um pouco esse desafio também desse setor contribuir com a universidade, enfim, de resgatar e de valorizar a vida e a promoção da vida e espaços de humanização e ações de humanização onde realmente isso seja vivenciado, isso seja construído. Acho que um pouco do desafio da capelania também é lembrar isso, um pouco trazer isso, resgatar um pouco essa questão dentro da universidade também. Há pouco, quando viemos para cá, a gente conversava sobre a correria do dia a dia, né? E hoje em dia tudo está tão dividido, todo mundo sabe do seu curso, vai no seu curso e vai embora. Se junta só com as pessoas do seu meio, do seu convívio. E terminou o universo mesmo da universidade, já a pessoa não se juntam mais, não se agregam mais um curso com o outro, pelo menos é o que eu vejo assim. E fica todo mundo só dentro do seu curso correndo atrás para terminar logo, para trabalhar logo, né? Os saberes, eles ficam de alguma forma fragmentados, né? Porque e claro que eu entendo isso e falo assim a partir de uma experiência de trabalho, né, na capelania, mas ao mesmo tempo enquanto universitária, porque também estudo e sei como é que é. Então, às vezes, por tu ter um horário mais restrito, realmente tu vai acabar te dedicando àquilo específico do teu curso e tu não consegue, né? Ou porque tu não tem aquele tempo disponível, ou às vezes porque o tempo que tu tem, tu também quer fazer outra coisa, ou tu não consegue realmente conseguindo fazer a universalização desses saberes, né? E a gente acaba, embora numa universidade ou em outras, né, não só na católica, mas também na federal, é esse desafio da gente pensar esse universo acadêmico e justamente esse universo, né, desses saberes juntos e não fragmentados. Eles estão reunidos, mas como é que eles dialogam, né? E acho muito interessante essa questão, até quando no mês de setembro nós propomos uma atividade para debater a questão da ditadura civil-militar, né, um tema polêmico, enfim, e ao mesmo tempo alguns questionamentos, mas por que esse setor vai falar disso, né? Porque quando a gente fala da capelania, normalmente se lembra da capelania como um setor responsável pelas celebrações que acontecem toda semana e, às vezes, infelizmente, os alunos só vão conhecer a capelania no momento quando já está chegando próximo à formatura, que é aquele período que estão se despedindo da universidade, né? Que talvez possam voltar em algum outro momento, mas eles já estão saindo. Então, o nosso desafio é justamente esse, dizer assim, não, a gente quer ser um espaço de diálogo e a gente compreende, né, que uma igreja, um setor da igreja que se coloque a serviço disso, né, que isso é possível. Então, acho que isso é o desafio, isso que a gente está tentando caminhar, né, nesse ano de 2013, pensando já para 2014 também. Pois é, exatamente falando disso que eu tinha te falado antes, era que eu acho bonito o trabalho da capelania. De estar sempre tentando agregar e sempre tentando fazer alguma atividade. Vocês andaram fazendo uma machada também, né? Eu fiquei sabendo. Isso, então nós fizemos, né, nessa atividade que aconteceu, foi o encerramento da Semana Missionária, que antecedia a Jornada Mundial da Juventude, porque a Universidade Católica também participou via capelania, né? Eu fui pela capelania, teve também o pessoal da Assessoria da Comunicação e Marketing e da TV UCPEL que foram, puderam fazer essa cobertura da jornada. E aí, então, no último dia de encerramento da Semana Missionária, teve uma machada na universidade, justamente também para né, nesse espaço aqui que também é nosso, assim, que a gente também quer ter propriedade disso, também quer se sentir bem aqui. E teve esse chimarrão, essa machada, e acho que isso é muito legal, assim, quando a gente pode realmente fazer essas coisas bem que a gente gosta de fazer, né? Então, de ser um espaço de convivência, de ser um espaço de troca, enfim, de diálogo. Acho que isso é um pouco o desafio, e nessa perspectiva foi que nós montamos, né, uma equipe voluntária de articulação da juventude, com pessoas da universidade, de cursos aqui da universidade, como também de fora. Então, também, aqueles que estão, né, nos assistindo e desejam, de alguma forma, saber mais sobre o trabalho da capelania, podem entrar em contato conosco e se, né, enfim, se sentirem motivados ou desejarem participar ou, de alguma forma, dizer, olha, eu acho que talvez seria legal vocês conversarem ou proporem alguma coisa sobre isso, a gente também está aberto para isso. Podem nos encontrar no Campus 1 da Universidade Católica. Pois é, e esse caminho que vocês estão fazendo é o que eu desde que entrei na faculdade, no começo do ano, eu entrei cheio de ideias, cheio de vontade de fazer um monte de coisa. E, sim, no primeiro momento não deu certo, mas agora as coisas estão
começando a acontecer. E sempre um dos maiores interesses que eu tive foi esse, de trazer pessoas aqui, depois que eu comecei aqui na TV, de trazer pessoas de outros cursos, trazer pessoas ligadas a outras áreas, professores também, não só ligados à filosofia, mas também ligados à sociedade, ligados com as escolas, porque é essa união, esse dia a dia corrido que não nos deixa pensar, né? Mas é uma das coisas boas e legais que tem é isso aí, essa integração, porque esse nosso momento acadêmico não vai voltar mais, né? Depois que a gente se formar, a gente pode voltar a dar aula numa universidade, mas já não vai ser a mesma coisa. Sim. Eu acho que esse é importante para se integrar, porque depois, como se diz, o futuro do país vai ser nós. Um vai ser um médico, outro vai ser um advogado, um vai ser um professor. E essas pessoas podem se integrar de alguma forma. Sim. Acho que legal também, enquanto setor, que a gente também quer trabalhar e dar uma atenção especial a esse público universitário jovem, né? Porque é um público, enfim, é um grande número aqui na Universidade Católica, como também na cidade de Pelotas, né? E isso nos faz questionar e pensar o que tem para esse público, né? Tanto a nível de universidade e de educação, né? Num sentido como um todo, mas também de cidade, enfim, o que esse jovem tem para fazer, né? E quais são as temáticas que permeiam a vida dessa juventude, né? O que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, acho que é interessante também trazer essas questões. E a capelania, então, nessa proposta dessa equipe voluntária de articulação da juventude, era justamente pensar atividades que trazessem isso à tona e que pensassem coisas onde a juventude de diferentes cursos pudessem se encontrar e pudessem discutir sobre um mesmo assunto. Então, por exemplo, quando a gente pensou essa atividade da ditadura, a gente pensou ela em diferentes áreas assim do conhecimento, então para pensar a questão da mídia, a questão do direito, a questão da comissão da verdade, da lei de anistia, então quer dizer, né, que as coisas não estão desvinculadas, né, então nós tínhamos pessoas também da área da história, enfim, quer dizer, mas né, isso é importante também para o direito saber isso, né? Então, por exemplo, para discutir a lei da anistia, para discutir tudo isso, bem, eu não posso simplesmente saber direito, eu tenho que entender qual é o contexto disso, em que período isso foi criado, qual era o contexto. Eu participei de alguns dos eventos e foi muito interessante. Bom, Manuela, agora nós temos que ir a um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Filosofia e Sociedade. De segunda a sexta-feira, a equipe da TV UCPEL leva para você o que é notícia em Pelotas. Com a gente, você confere as informações do dia, os destaques do campo e da cidade, além da agenda de eventos que marcam o município. Participe com a gente, mande sua sugestão para o 2128-8416 ou para o facebook.com/UCPEL Notícias e compartilhe com a gente as suas histórias. Acompanhe nossas 2 edições diárias, ao 12h40 e às 6h30 da noite, aqui na TV UCPEL. UCPEL Notícias. ITEPA, Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria, órgão da Universidade Católica, voltado ao desenvolvimento regional. Se você tem boas ideias e pretende investir na região, consulte o nosso banco de dados. Para mais informações, acesse o site www.bancodedadoszonassul.com.br. ITEPA, apoiando o desenvolvimento regional. Estamos de volta com o nosso programa Filosofia e Sociedade, conversando aqui hoje com a Manuela Neutzling. Manuela, estamos falando no bloco anterior sobre a atividade que teve mês passado, né, ligada à capelania.
atividade que falou sobre a ditadura. Isso foi uma parceria junto com o Instituto de Filosofia, Instituto Superior de Filosofia, também com mestrado em Política Social. Então a gente pensou isso, né, justamente para um pouco discutir isso e trazer essas questões à tona, mas justamente num sentido de diálogo, assim, de conversa, né, de se colocar em abertura para isso. E nesse sentido a capelania também pensa em trabalhar outras atividades, como por exemplo o Dia da Consciência Negra, né, que acontece em novembro, e também o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né. O ano passado, no 1º de dezembro, teve uma atividade na Católica, mais a nível informativo, onde a Pastoral da AIDS, que é uma pastoral da Igreja Católica, esteve presente na universidade, distribuindo material informativo, né, sobre o teste rápido, sobre essa questão de incentivar a fazer o teste de HIV/AIDS, né, o teste é sigiloso, ele não tem custo, né, então foi mais nesse sentido. E agora, para esse ano, nós estamos pensando como novamente trazer essa questão e aí talvez trabalhar ela também num contexto mais ligado ao eixo da juventude, né, tendo em vista que esse ano a campanha da fraternidade, o tema era juventude e fraternidade. Então, como é que pensar essa questão da consciência negra, como trabalhar essa questão da saúde, da questão do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e o que isso tem a ver com a juventude, ou o que isso fala para a juventude, ou como é que, né, quais são os dados que a gente tem disso em relação à juventude. Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente quer trabalhar, né? A gente já fez o contato com alguns cursos, tem um projeto que está sendo pensado pelo curso da moda, do serviço social, da pedagogia, do qual a capelania quer fazer parceria e quer também contribuir, e a proposta é essa. E também, né, a gente vai fazer no final desse mês de outubro uma atividade ainda referente à Jornada Mundial da Juventude, que é em relação a uma exposição, né, multimídia, com fotos, com imagens, com áudio, porque justamente para dar esse retorno, né, de todo o processo daí da jornada, desde o ano passado, no Bote de Fé Pelotas, onde veio a Cruz Peregrina e o ícone de Maria, que passou por todo o Brasil, né, desde esse período até a semana própria da jornada no Rio. Então a gente também quer fazer essa atividade, que é a proposta que aconteça no final de outubro. Então estamos nos articulando justamente porque a gente quer também fazer esse diálogo com o público universitário acadêmico da UFPEL, mas também com outro público acadêmico não necessariamente restrito a esse, e também com a comunidade pelotense de uma forma geral. Até já quero te deixar um convite feito, quando vocês forem fazer essa atividade de outubro, se quiser, se tiver algum vídeo, alguma coisa, se não tiver, a gente faz uma externa por lá, e a gente pode fazer um outro programa falando a respeito desse projeto de vocês para outubro agora. E qual foi o teu balanço sobre o projeto do mês passado, o projeto da ditadura? Então, nós conversamos, né, e nessa avaliação dessa atividade, nós percebemos que foi um primeiro passo, né, para aquilo que a gente se propõe enquanto capelania, enquanto setor de diálogo com a juventude e também dessa equipe voluntária de articulação. E entendemos que superou as nossas expectativas, né, no sentido da participação do pessoal, né, tanto de público como de cursos diferentes que participaram, né, do apoio dos professores que incentivaram os alunos aí, né, que participaram junto com as suas turmas. Então isso a gente avaliou como forma muito positiva. E percebemos, por exemplo, que ainda temos que dar passo, no sentido do que a gente dizia, né, estamos numa universidade, como é que a gente trabalha os saberes, não separa eles, né, não fragmenta isso, e a gente ainda percebeu que, embora trabalhando a questão do direito, da mídia, da comunicação, pessoas que viveram esse período puderam um pouco falar sobre ele, a gente percebeu que ainda que os dias ficaram muito fragmentados, né? Foi um público muito restrito que conseguiu acompanhar a atividade que se estendeu uma vez ou duas por semana, né? Que a gente percebeu que normalmente no dia que a gente trabalhou a questão do direito, o público maior era sobre o direito, né? E esse público ele não conseguiu se manter numa outra data. Então, acho que ainda fica esse desafio, né, de como pensar uma atividade, né, ou enfim, um evento que realmente possa congregar tudo isso, né? Mas, enfim, acho que a gente vai caminhando e já vai dando passos, enfim, acho que já mostra a nossa preocupação com isso também, né? Que estamos a fim de construir alguma coisa nesse sentido. Isso é um pouco preocupante, né? Porque eu lembro que eu não pude participar de todas as atividades, mas os palestrantes eram os professores muito bons e deram ótimas palestras, e eles viveram a ditadura, né? Sim. E eles deram testemunhos muito bons, muito enriquecedores, falaram
muito bem sobre o que eles passaram, e mesmo assim tinha pouca gente. Sim. Eu não sei como é o meio de fazer isso, se consegue um contato com outros professores para eles levarem as turmas ou não, porque eu achei que no final quem perde é o aluno, né? Porque nessa palestra do testemunho do professor Osmar e do outro professor que eu não lembro o nome agora, ele... Qual? Alceu. Alceu, isso mesmo. Tinham, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas? Um pouco mais. Tinham 2 turmas, em torno de 50 pessoas, né? O auditório, no caso que a gente fez, comportava 80 pessoas, então a gente percebeu, por exemplo, que tinha para atividade um público bom, mas um público ainda restrito, porque a maioria dos alunos eram da filosofia. Então a gente tinha ainda alguém do serviço social, da pedagogia, mas ainda era um público muito restrito, que a maioria desse dia, por exemplo, era o público... da filosofia, né? Eram alunos da filosofia. Então, é um pouco isso que a gente pensou e avaliou como, bem, foi bom, mas a gente ainda precisa dar passo. Como é que a gente consegue pensar em horários, em atividades que proporcionem que as pessoas de diferentes áreas, diferentes cursos, possam ter esse contato e possam dialogar entre si, né? E possam fazer realmente essa troca, né? Então, acho que é um pouco do desafio para a gente pensar essas próximas atividades que estão por vir e também pensar um pouquinho mais a longo prazo, já olhando para o horizonte de 2014, enfim, né? E lembrando também que a capelania, nesse sentido, ela tem projetos sociais e também projetos culturais, né? Por exemplo, a gente tem o Arte no Saguão, que acontece toda primeira quarta e terceira quarta do mês, uma vez no Campus 1 e uma vez no Campus 2, que a proposta é que os próprios alunos, professores, enfim, possam tocar um violão, possam apresentar alguma coisa no intervalo das 6 às 7, né? Ou então ainda algum músico ou algum artista local, né? Então também dessa valorização dessa cultura local. Um pouco essa nossa proposta, né, desse diálogo. E também os projetos sociais, né, e um deles é o PAIC, que é um curso de inclusão digital, né, e também na perspectiva não só de inclusão digital, mas toda a questão da cidadania, que a capelania, né, junto com o professor Fábio Ranieri, é responsável. Então também quem tem interesse em participar pode entrar em contato conosco, né, pelo 21 28 80 04. Esse é muito interessante, Cis. E todas as quartas tem na primeira e na terceira quarta tem as atividades culturais, que é com música, né? Arte no Saguão. E o pessoal, para participar, é só entrar em contato, telefonar? Isso, pode entrar em contato com a capelania, pode conversar comigo, né? Com a Manuela ou com o Ronaldo, né? Que somos responsáveis pelo projeto desse nosso setor, tentamos trabalhar um pouco isso. Pode então ligar para o 21 28 80 04 ou então encaminhar um e-mail para capelania@ucepel.te.br, né? capelania@ucepel.edu.br. Estamos abertos, né, para atividades novas. Para o pessoal de casa também, geralmente eu deixo um recado aqui para o pessoal de casa que quiser entrar em contato, pessoal de outras escolas que tiverem alguma atividade que seja interessante, algum curso, alguma coisa que quiserem divulgar, quiserem participar do programa, porque eu acho que essa integração nossa com a sociedade, que também fizemos parte da sociedade, né, é uma coisa muito saudável, é uma coisa que quebra muitas barreiras e que facilita o nosso dia a dia. E esse tipo de projetos só vem a acrescentar, né? E essa atividade que vai ter esse mês, tu já sabe mais ou menos quando vai acontecer ou não? A proposta é que ela aconteça nos últimos dias de outubro, 29, 30 e 31. Nós ainda estamos esperando a confirmação da data para fazer um painel, né, que vai acontecer ou no dia 29, no primeiro dia, dando início, ou o encerramento, né, que a gente ainda está esperando a confirmação pela questão das pessoas convidadas, né, questão de agenda, mas a proposta é que aconteça nos últimos dias de outubro no Campus 1, no saguão do Campus 1. Então, essa exposição com vídeos da TV UCPEL, com áudios da Rádio Universidade, com todo o material impresso que saiu no jornal, né, na mídia pelotense. A proposta é um pouco essa, para que o próprio público acadêmico, como as paróquias de Pelotas, da Arquidiocese de Pelotas, como também a comunidade que queira saber mais, esteja passando por aqui, possa um pouco também conhecer isso, né? Que foi uma coisa que os grupos de jovens da Arquidiocese de Pelotas vivenciaram, né? E a capelania como um setor, como parte dessa universidade e da igreja local, também quer se colocar à disposição e nesse trabalho em comum, nesse trabalho com a juventude.
Tu já tinha passado por uma experiência dessas ou não? Da jornada? Isso. Não, primeira vez, né, que fui ao Rio de Janeiro também, mas, né, a gente brinca que a gente agora precisa voltar para fazer turismo, porque a gente acabou não conseguindo, assim, né, eu não consegui viver muito da cidade, né, a gente, com a questão da programação e de ser um grupo muito grande, a gente tinha que acabar fazendo as atividades mais concentradas, então a gente ainda falava, né, que a gente passou bastante trabalho, e a experiência da jornada foi muito importante pela sua vivência enquanto grupo, né, dessa experiência, né, de todo o processo que a gente também entendeu que não era só juntar dinheiro para ir para o Rio, mas era desde o Bote-Fé, né, de todo o processo que a gente fez depois da Semana Missionária, que a gente se propôs a discutir temas como educação, trabalho, né, relacionados à juventude e educação, juventude e trabalho, e aí ainda fizemos um momento de celebração com artistas locais, né, então o pessoal do TOL, né, outros artistas, o pessoal Uma Viola nos emprestou o filme, então assim, realmente para ser uma coisa assim, né, de estarmos celebrando com a nossa cultura. Então a gente entendeu que a jornada ela só tinha sentido pra gente ir pro Rio se fosse realmente para pensar a nossa realidade. Então agora o desafio é nesse retorno continuar pensando isso e as próximas atividades. Tá bem então, Manuela, queria agradecer a tua presença, te dar os parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo lá na capelania, de dizer que as portas estão abertas, quando quiser aparecer de novo, quando tiver algum outro projeto, pode ficar à vontade. Tá certo, a gente também agradece o espaço, o convite, né, desde já se coloca à disposição para uma próxima, né, para um próximo vez que tivermos a oportunidade de estar aqui, e fica o convite para as pessoas que quiserem conhecer a capelania, que quiserem, quando estiverem na universidade, dar uma passadinha, fica no prédio, no campus 1, né, ao lado do prédio E, entre o prédio E e o auditório do Antônio Zatter. Então serão bem-vindos, né, e aceitamos sugestões, enfim, e pessoas que queiram contribuir com esse processo. Tá bem então. Assim encerramos mais um programa Filosofia e Sociedade, agradecendo a atenção de todos e todas.